Imagina só, daqui 7 dias você tocando o seu primeiro groove, ou você melhorando o seu groove, a sua linha de contrabaixo. Eu vou passar hoje para você 7 dicas para você estudar, uma dica por dia. Então são 7 dias para você aprender todos os fundamentos aí do contrabaixo, inclusive aprender quais são os principais fatores, né, que você deve estudar, os principais pilares para você evoluir de verdade no contrabaixo. Então fica até o final do vídeo, que eu vou passar para você conteúdo top mesmo, de primeira linha, não saia antes de acabar esse vídeo, beleza? Eu sou o Juninho Lisboa, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é voltado para ajudar os contrabaixistas, principalmente os iniciantes aí, que é uma matéria muito importante, né? O início é o mais importante de tudo, é o alicerce aí da sua carreira musical, beleza? Então, primeira dica, no primeiro dia, o que você vai estudar? Você vai estudar, eu sei que é algo simples, assim, você vai falar assim, ah, mas isso aí eu já sei, é muito simples, não sei se eu já sei isso. Às vezes você pensa que sabe, mas tem muita coisa que a gente deve focar mesmo, colocar muita atenção nisso, que é o timbre do seu instrumento. Muita gente peca nisso. Eu vejo vídeos às vezes no YouTube de baixistas aí que tá com um baixo legal na mão, mas não consegue tirar um som legal. Às vezes você consegue tirar um som de um Tajima ou de um Squier, que é a segunda linha da Fender. Às vezes você consegue tirar um som até parecido com o som de um Fender. E hoje em dia a gente sabe, né, com a alta do dólar, essas coisas, a gente tem um pouco de dificuldade de ter um instrumento desses, né? Um Fender é um som de todo mundo, mas é um pouco difícil hoje. Então, se você consegue timbrar seu instrumento, você consegue chegar perto, até mesmo o mesmo som de um Fender. Como que você pode fazer isso? Conhecendo primeiramente o seu instrumento. Então, primeira dica, vamos pegar um dia, pega o primeiro dia seu, vamos estudar só timbre e definição de som do instrumento. Esse baixo aqui, por exemplo, é um Squier, como vocês podem ver. Ele é um PJ, né? Porque ele tem o captador de Precision e tem mais um captador, um single aqui de Jazz Bass aqui. Então ele consegue mixar, né, os dois captadores. E eu costumo usar ele aqui, como tá nesse vídeo, somente esse captador de Precision aqui, ó, que é o captador do braço aqui, né? Então você consegue, ó, som de Precision, né? E tem o tone aqui, que ele dá mais brilho ou menos brilho. Quanto mais você aciona ele aqui, ó, ele dá mais brilho no som, ó. Gosto de usar ele mais aqui, ó. Você zera ele, coloca aqui uns 20% só. Pra não ficar muito agudo o som, né? O tone ele dá mais brilho, mais agudo. Agora, se eu quiser um som mais tipo Jaco Pastorius, você coloca só esse captador aqui, ó. E o tone, você zera ele e coloca aqui uns 30, 40%. Olha que legal que fica, ó. Ó, aquela música famosa dele, né? O The Chicken, ó. Vê que fica bem parecido com o timbre do Jaco Pastorius, né? Se você colocar os dois captadores aqui agora, eu vou ter outro timbre e abrir mais um pouco o tone, ó. Olha como muda o som do instrumento, ó. Até para slap fica mais legal esse timbre aqui, ó. Então, definir o timbre, né? Tem vários instrumentos. Esse é um instrumento passivo que tem controle individual dos captadores e tem o tone aqui. O Jazz Bass ele tem dois singles igual esses, né? Igual esse aqui. Não tem esse duplo aqui que é o do Precision. Então você já tem um som mais puxado, né? Mais parecido com o timbre do Marcus Miller, por exemplo, com o som do Geddy Lee, por exemplo, que usa Jazz Bass também. O Jazz Bass ele tem também esse timbre aqui, ó, do Jaco, né? Porém, quando você abre os dois, o som é diferente porque não é esse mesmo captador. Então é interessante, ó, pega um dia, ó, vou entrar no YouTube, vou estudar lá, modelos de contrabaixo, Jazz Bass, Precision Bass, PJ, aquele do Music Man que tem humbucker, você vê que os timbres são diferentes. Então estude os timbres, tente conhecer o que cada instrumento tem para oferecer para você, se é o que mais te agrada, ou se a música está pedindo tal timbre. Por exemplo, você não vai tocar, pegar um Music Man para tocar uma música vamos dar um exemplo aqui, sei lá, do Michael Jackson. Se você reparar, os timbres de baixo do Michael Jackson é mais preciso, mais puxado para preciso. Agora, por exemplo, você não vai pegar esse baixo aqui no som de preciso e vai tocar a música do Marcus Miller. Não vai casar, por exemplo, ó. Que combina mais esse aqui? Combina mais, por exemplo, Bruno Mars, aquela música tem, inclusive, tem uma música de slap, de Precision, que é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos
assim, não sei se está na tonalidade certa, mas é o que veio na mente aqui. Só para você entender, o timbre é muito importante. Então, às vezes a música tá pedindo um timbre, às vezes você gosta mais de Preciso, gosta mais de Jazz Bass. Eu gosto mais de Jazz Bass, mas o Preciso às vezes é necessário você encaixar na música. Então, falando mais sobre timbre, isso é muito importante, porque às vezes um produtor vai ver você tocando, às vezes não vai te chamar porque o cara tá tocando uma música com outro baixo, não é esse baixo, não tem nada a ver. Os produtores são enjoados, são chatos para isso. Então, é muito interessante você se atentar a isso. Então, você vê a importância que é de você conhecer o timbre que você está utilizando, o contrabaixo. Se você não tem, por exemplo, condição de ter todos os timbres, não é todo mundo que tem, né? Condição de ter 300 contrabaixos, igual a maioria dos baixistas tem. Compra um Jazz Bass. Um Jazz Bass você vai ter esse som de Preciso, você vai ter esse som de Jaco também, que é o mais famoso, né? E vai ter o som original dele que para slap, para fazer várias gravações, ou fazer no play, por exemplo, um show, ele vai atender bem, vai atender, vamos pôr aí uns 70% das músicas, entendeu? Aí o restante você vai aos poucos, vai crescendo musicalmente. Se você tiver essa mentalidade que eu tô te passando, já vai ser um ótimo, uma iniciativa bem legal já para você já conseguir uns trabalhos mais legais e tal. Sobre timbre é só isso mesmo. Agora, o próximo tópico, agora no segundo dia, o que você vai estudar? Vai estudar sua postura e posicionamento das mãos. Isso é muito importante também para você, até mesmo para aprender novas técnicas. Se você toca, por exemplo, tem gente que toca com a mão muito em pé, assim, ó. E tem gente que toca o pizzicato já com a mão mais assim, mais deitada, né? Com o punho mais abaixado, ou outros caras tocam mais assim. Slap, por exemplo, tem cara que toca assim, ou assim, tipo o Marcos Miller, ele deita bem, se você reparar assim, ele toca o slap assim. O jeito que ele acha mais confortável para ele, só que também dá diferença no som isso. Se você tocar slap assim ou assim, você vai pegar de outro jeito na corda. Então, pega um dia agora, estude postura, o segundo dia, postura e posicionamento. A postura, o que é postura? O ideal é você sempre tocar em pé. Eu estou sentado aqui porque eu já estou no estúdio, estou gravando, mas o ideal é você tocar em pé, e você achar a altura ideal para que seu braço ele não fique nem muito abaixado e nem muito em pé. Tem cara que costuma tocar aqui, né? O ideal é você fazer essa curvatura no braço aqui, ó. E achar a posição mais confortável para você não ficar também erguendo muito o braço, descendo muito. Então você tem que ficar com o baixo confortável. E a costa, a coluna, isso é muito importante também, ficar com a costa sempre reta para não dar lesões na sua costa, porque o baixo ele é um pouco pesado, né? Esse baixo não é tão pesado, mas se você pega um baixo de mais pesado, você vai ter problemas depois de dor no ombro, dor na coluna. Então mantenha sempre a postura, posicionamento e tal. A mão direita, sentado, você vai apoiar aqui. De pé ela vai dar um pouquinho vai abaixar um pouquinho mais aqui. Aí você acha a altura ideal, mais confortável, para você ficar bem posicionado. Aí uma técnica importante que eu vou passar aqui para vocês, você tocar, não ficar correndo muito a mão no braço, é você, tipo, vou encostar em lá aqui, ó. Ao invés de você, ó, com o dedo 1 aqui, ó. Então você começou no lá aqui, ó, para você fazer esse movimento aqui, ó. Você vai, tipo, você deixa o seu polegar parado atrás do braço e faz o movimento do pêndulo, né? Essa técnica é chamada de pêndulo, que você vai balançar a mão, ó, você consegue alcançar uma nota aqui e outra aqui, ó, sem mexer muito o braço, o dedo aqui tá parado, ó. Então isso também é uma técnica interessante você estudar, pegar um exercício de escala, por exemplo, ó, uma escala maior, ó. Tá vendo que eu tô mexendo a mão, mas o polegar tá parado. Ó. Aí você muda de posição. Ó. Tá vendo? Para você estudar escala, isso é muito interessante também, beleza? Então pega um dia, estude sobre postura, posicionamento das mãos, isso é muito interessante para você que é iniciante, que está começando agora. É muito importante também para você depois estudar novas técnicas, e você vai ver que isso vai ajudar muito. Às vezes você não consegue executar uma técnica de slap por causa do posicionamento que está errado. Então você avalia seu posicionamento, ó, olha no espelho, às vezes você está achando que está bom, você vai ver se tá tudo assim, tudo largado. Às vezes no baixo tá tentando fazer a técnica e não tá dando certo. Então, olha no espelho, ó, como que eu tô aqui, deixa eu ver. Isso é muito importante, muito interessante. Beleza? Próximo passo agora e próximo dia você vai sobre afinação do instrumento. Às vezes, começamos a tocar, antes de começar o vídeo, eu afinei o baixo. Às vezes você acha que tá afinado, você vai ver tá um pouquinho, um milímetro ou outro ali, desafinado. Isso às vezes atrapalha, às vezes você tá
tocando uma nota, e se tiver piano na banda, então vai chocar, porque o piano não desafina, o teclado não desafina. Às vezes a guitarra também deve estar um pouquinho desafinada, às vezes não é perceptível, né? Uma desafinação mínima ali. Então, muito interessante. Tem um afinador, baixa o aplicativo lá, afinador e metrônomo. Metrônomo também é muito importante, já vou falar sobre isso. Quando você começar a estudar, eu vou falar sobre técnica, eu vou falar sobre metrônomo também. E fica ligadinho aí que tem muito mais coisa ainda que eu vou estar passando para vocês. Essas dicas são muito importantes. Então, não saia do vídeo antes do final. No final, vou liberar um treinamentinho aí também legal para você fazer em cima da música já. Então, fica aí até o final, beleza? Então, afinação, como eu estava falando, muito importante também. Afina o instrumento, baixa o aplicativo no celular ou compra aquele afinador, ou no pedal também tem os afinadores, né? Toda vez que você, mesmo que você passou som à tarde, vamos supor, vou tocar à noite, passei som à tarde, você afinou para passar o som. Antes de tocar, afina de novo. Tem gente que às vezes, não desafinou, meu baixo não perde afinação. Às vezes sai 1 milímetro ou outro ali, às vezes a mudança de temperatura acaba desafinando o instrumento. Isso é muito importante também, beleza? Próximo passo, então, no próximo dia, no quarto dia, você vai focar. Eu sei que é simples, mas é interessante você focar nas notas do seu instrumento, começando como? Pelas cordas. Então, primeiro eu vou decorar as cordas do meu instrumento. 4 cordas é simples, ó. Sol, a primeira corda aqui, ó. Sol, Ré, Lá e Mi. Decora isso primeiramente. Depois você começa a estudar as notas aqui, ó. Na corda Sol. Quais notas eu tenho até a quinta casa? Vamos estudar até a quinta casa, não precisa estudar o braço todo. Primeira corda, então, Sol, Lá, Si e Dó. Depois, pega a corda Ré agora, ó. Ré, Mi, Fá e Sol. Só notas naturais, né? Depois na corda Lá, ó. Lá, Si, Dó e Ré. Depois a corda Mi, Fá, Sol, Lá. Beleza? Então, decore as cordas e já pega da primeira até a quinta casa e já começa a decorar as notas naturais, beleza? Antes de ir para o próximo tópico, eu vou falar um pouquinho que eu tenho um treinamento, falar um pouquinho do treinamento que eu tenho lá, se você tiver interesse, o link está na descrição também. Clica lá, ou se você preferir chamar no WhatsApp, o link também está na descrição. Eu tenho um treinamento que foca muito nisso, você primeiro focar na primeira posição. A primeira posição no braço do instrumento é da primeira até a quinta casa. Então você vai estudar escala na primeira posição, vai estudar as notas na primeira posição, assim como eu falei para você, vai estudar a escala pentatônica só na primeira posição. Isso facilita o quê? Você decorar, dominar essa parte aqui. Depois que você dominou aqui, até a quinta casa, tá legal? Então eu vou pegar da quinta até a 10ª casa e vai avançando aos poucos, de 5 em 5, para você decorar. Depois que você chegou na 12ª aqui, vai repetir tudo de novo. Por exemplo, Sol, aqui é Sol também. Então se aqui é Sol e aqui é Lá, aqui é Sol, aqui também é Lá. Então esses exercícios parecem simples, mas é um exercício para iniciante. Então se você já está tocando, você vai achar que é um exercício fácil, vai dominar tranquilo. Se você dominou, então pegue ele e faça esses simples exercícios, né? Vou pegar aqui da primeira até a quinta casa, vou decorar tudo aqui, tudo que eu sei. Aqui por exemplo, acordes, cadência 2-5-1, vou fazer até a quinta casa. Depois você já parte aqui da quinta até a 10ª casa. E faz o mesmo exercício, o mesmo treinamento que você está aplicando. E se você está precisando de treinamento, precisando de exercícios, clica lá no WhatsApp que eu posso explicar para você como funciona o treinamento que eu estou liberando. Eu tenho um método BPI com apostila, com backing track, tudo montadinho, passo a passo, assim como a gente está falando aqui no vídeo, passo a passo, do mais fácil para o mais difícil, gradativo para você tá treinando, tá estudando, né? A gente não pode parar, estudo tem que ser constante. Nunca que você vai chegar assim e falar, não preciso mais estudar. Isso não vai existir, esse dia não vai existir na sua vida. Você tem que tem que ter material de estudo. Todo músico que quer ser um bom músico tem que ter material de estudo, isso é muito importante. Então, clica lá se você tiver interesse em conhecer, eu explico para você, mando o áudio, mando o texto da forma que você achar melhor, explicando de como funciona se você tiver interesse. Beleza? Então, finalizando esse tópico, decorar as cordas do instrumento e decorar as notas. Agora, o quinto passo. O quinto passo e no quinto dia é entender pelo menos as escalas maiores. Como eu falei, se você tem interesse, eu tenho lá no treinamento todas as escalas maiores, escalas menores para você estudar, que são as principais para você dominar as músicas aí que você quiser tocar, beleza? Como que eu posso dominar todas as escalas maiores? Primeiro você tem que entender como funciona a escala, qual é a fórmula da escala maior, e depois pegar exercícios em cima da escala maior. Então você vai aprender a escala e depois vai fazer exercício. Lá no treinamento tem tudo explicadinho, tudo certinho, esse estudo, né? Primeiramente, então, eu vou passar aqui só uma escala para você, não vou passar de Dó, que todo mundo passa a escala de Dó maior, né? Vou passar já uma escala, vamos lá, pegar a escala de Lá bemol. Onde é o Lá bemol? Vamos pegar aqui a corda Lá, né? Porque a gente vai localizar o Lá bemol. O que o bemol faz na nota? Ela diminui meio tom. Então se eu tô em Lá bemol, vou diminuir meio tom. Então é essa nota aqui.
muito interessante sobre acidência também. Ó. O bemol ali abaixa meio tom e o sustenido aumenta meio tom. Então se fosse Lá sustenido, ó, seria essa nota aqui, ó. Escala de Lá sustenido, mas eu falei escala de Lá bemol. Então eu vou pegar o Lá, vou diminuir meu tom. Então é escala de Lá bemol. Um modo mais fácil de você estudar a escala, eu não vou passar muito detalhado para não ficar muito grande o vídeo, mas se você quiser detalhado, bem certinho mesmo, lá no treinamento tem tudo detalhado sobre escalas, depois tem escala pentatônica, depois tem tríades, tétrades, que são a formação de acordes, isso também faz parte do estudo do contrabaixo, formação de acordes. Tem gente que não estuda acorde no baixo, depois o piano tá fazendo um acorde dominante ali, ele não sabe o que é um acorde dominante, vai chocar, vai dar nota errada, aí o cara vai ver que você não tá ligado, você não tá com percepção musical, não tá com os estudos em dia. Por isso que eu sempre falo, estudo diário sempre é necessário na vida de um baixista e na vida de qualquer músico. Beleza? Então, uma maneira mais fácil de você estudar a escala, para você ver a sonoridade da escala maior, é Lá bemol. Você vai começar com o dedo 2, ó. Lá bemol. Depois você vai pular um tom aqui, ó, já com o dedo 4. Para a segunda nota da escala aqui, ó, tônica. Segunda maior, a terça maior já vai estar no dedo 1 na corda de baixo aqui, ó. Ó. Depois o dedo 2 aqui, ó, na quarta e o dedo 4 na quinta. Então, ó, aqui já temos do primeiro grau até o quinto grau, ó. Depois o dedo 1 aqui no sexto grau. Depois no sétimo grau o dedo 3 e finalizou na oitava aqui. Beleza, ó? Aqui é uma escala maior, de Lá bemol maior, ó. Agora, depois que você está estudando a escala, eu vou um pouquinho mais além aqui já para você ver que como é interessante você começar a estudar a escala. São os intervalos. Por exemplo, se eu estou em Lá bemol, qual que é o intervalo de terça maior aqui? Se você sabe, deixa nos comentários. Qual que é o intervalo de terça e qual que é o intervalo de quinta, que já é uma tríade. Eu vou deixar para vocês comentarem aqui embaixo qual é a nota que vai ser o terceiro grau, a terça maior e a quinta justa da escala de Lá bemol. Beleza? Eu não vou falar a nota, mas eu vou tocar aqui, ó. Ó, tô tocando tônica, terça, quinta e oitava. Quais são essas notas aqui, ó? Beleza? E como que eu acho a sétima aqui? A sétima eu vou falar qual nota é, ó. A sétima é o Sol. A sétima maior. Então isso é estudar intervalo. Você pega uma escala e começa, ó, qual é o intervalo de terça? Ó a sonoridade que dá, ó. Intervalo de quinta. Intervalo de sexta. Intervalo de sétima. Intervalo de oitava é a mesma nota, né? Que é a mesma nota, porém uma oitava acima ela fica mais aguda, né? E é isso, você pega a escala e começa, pega um dia e fica o dia inteiro nisso, só nisso. Vou estudar escala, intervalos da escala, porque depois vai ter outras escalas, por exemplo, escala menor já muda, por exemplo. Já mudou, então o intervalo já não é essa nota mais, já é essa aqui, ó. Olha a diferença da terça menor para terça maior, ó. Tá vendo? Olha a diferença que isso dá. Se você prestar atenção, tocar e ouvir a sonoridade, isso já é um baita do exercício. Você pode ficar até uma semana estudando isso aí, não precisa ser um dia. E olha que a gente tá no 5º dia aqui, mas você pode estender isso aí. E com o treinamento isso fica mais fácil. Você vai ter meu suporte, você vai ter acompanhamento. Isso é muito interessante para se você quiser tocar qualquer música. As linhas mais importantes, mais top de contrabaixo que você já ouviu na vida é isso aqui. Pegou a escala, aplicou intervalo, você já está dominando praticamente tudo. Depois isso vai mudar as escalas, vai mudar os modos. Por exemplo, um acorde dominante já é outro modo. Um acorde mixolide, por exemplo, uma escala mixolide vai mudar os intervalos. Então tem muito estudo para você abranger aí para poder dominar o instrumento, beleza? Agora, sexto passo, sexta dica para o sexto dia, você dominar as principais técnicas do seu instrumento. Você sabe dizer para mim qual que é as principais técnicas que a gente aplica para poder tocar o contrabaixo? A primeira é o pizzicato, que ele foi desenvolvido antigamente lá, que o contrabaixo realmente é o contrabaixo verdadeiro mesmo, que é o acústico, né, que era tocado com arco. Depois que veio a ideia de tocar no pizzicato, né, que é com o dedo,
E a principal técnica do baixo elétrico hoje é o pizzicato. Você vai tocar qualquer música, muito raro você vai tocar slap, é difícil algumas músicas com slap, tem bastante música, mas você vai tocar a maioria, vamos pôr aí 90% de uma música ou das músicas no total, elas são tocadas com pizzicato, que é você usar o indicador e o médio, voltando lá no posicionamento das mãos. Você vai apoiar aqui sentado, né? A gente tá estudando sentado, beleza. Quando você estiver tocando em pé, aí você vai achar o posicionamento ideal, como eu falei lá no tópico 2. Você vai apoiar aqui o antebraço aqui em cima, tanto é que alguns contrabaixos já tem essa parte rebaixada um pouquinho, que é pra você apoiar o braço. Aí tem muita polêmica aí, que o pessoal quer tocar com a mão igual de pedreiro, né? O Fábio Poussac costuma dizer isso. Aí o cara toca com a mão chapada, igual parecendo mão de pedreiro. Aí o cara tem problema de fazer isso aqui, de apoiar o braço e deitar um pouquinho o punho aqui. Hoje não precisa ter vergonha, que já virou zoeira, né? Hoje é a época da quinta série, o cara falar que isso aqui é afeminado, né? Então se você deitar um pouco aqui o punho, não tem problema, cara. Hoje em dia não é mais aquela zoeira que era antigamente. Hoje em dia a gente entra na brincadeira e todo mundo dá risada, é normal. Então você vai aqui, ó, apoiar e vai dobrar o punho aqui mesmo. Isso é necessário, cara. Você não vai conseguir tocar. Como você vai apoiar o braço aqui, ó? Sua mão vai passar lá pra baixo. Como que você vai tocar? Você tem que colocar o meio do antebraço aqui, ó. A corda não tá aqui embaixo, a corda tá aqui. Então você é obrigado a fazer isso aqui pra poder tá tocando aqui o pizzicato, entendeu? Se você tá de pé, vai ficar mais leve a inclinação. Mas sentado, ele vai ficar assim mesmo. Então o pizzicato, dedo indicador e médio, tem os treinamentos que você faz com 3 e 4 dedos, mas o principal é com 2 dedos mesmo. Então você vai tocar, vai simular como se fosse um homem caminhando sobre as cordas aqui, ó. E a digitação, né? Digitação. Digitação também é muito importante. Você fazer aquela técnica que eu falei para você no posicionamento do pêndulo, né? Você caminhar, né, com os dedos com o polegar fixo. Isso é muito legal também, essa técnica. Então, principal técnica, pizzicato. A segunda principal técnica é o slap. Também que você vai apoiar aqui, só que você não vai tocar aqui o slap, né, igual no pizzicato. Você vai tocar mais para cá, ó. Você vai então bater aqui com o polegar. E com o indicador e médio também você vai fazer o pluck, né? E vai unir as duas técnicas, né? Beleza? Essas são as principais técnicas, então, que você vai estudar e vai fazer exercícios. Eu tenho exercícios voltados a isso no treinamento também, no método BPI. Se você tiver interesse, pede mais informações lá no WhatsApp ou clica no link lá para dar uma olhadinha. Eu vou ficar muito feliz se você pelo menos clicar lá e dar uma olhadinha, ver como que tá lá a plataforma para você ter acesso a ela. Será um prazer ter você como um aluno. Vamos agora para o último tópico, que é o tópico 7. No 7º dia você vai pegar uma música e vai utilizar tudo isso que eu te falei aí. Você vai aplicar, e eu vou passar para você algumas linhas também que você pode estar aplicando na música Estamos de Pé, do Marcos Salles, aí, que é uma música facinho para iniciante, é legal você aprender. E vamos lá então. Vamos aplicar então tudo isso que a gente aprendeu na música Estamos de Pé, do Marcos Salles, beleza? E durante a música eu vou explicando para você aqui. Ela está em Lá maior, tonalidade de Lá maior, por isso que é importante, então, como eu falei, estudar a escala. Olha lá, ó. Vai entrar em Lá já, ó. Lá, Mi, Sol e Ré. O que eu estou utilizando aqui, ó, o pizzicato, né, até a principal técnica. Ó, Fá sustenido, Ré e Lá. Eu tô tocando 2 notas por tempo, ó, que interessante, ó. 1, 2, 1, 2, 1. Beleza? Uma música facinha pra você treinar, ó. Beleza? Então é isso, pessoal. Pega essa backing track, vou deixar o link na descrição também para você ter acesso a ela. Estude todos esses tópicos que eu falei para você
E depois, por final, pega uma música e aplique tudo que você aprendeu. Até a afinação, afina o baixo, devagarzinho. Pega a escala de Lá maior ali, como essa música tá em Lá maior. E eu vou indicar outro vídeo, vou deixar aqui na tela um outro vídeo que é sobre rotina de estudo, que também tem a ver um pouco com esse vídeo. Também tem algumas rotinas de estudo lá, de exercício, de escala, para você acompanhar certinho, ficar por dentro do canal aí, beleza? Fica com Deus, até a próxima.